Vamos começar. Primeiro, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Nós vamos falar um pouquinho de automação, né, e monitoramento. Meu nome é Fábio, eu sou engenheiro lá da Every Control, que é uma empresa de automação que fica lá em São Paulo, né, e fornece solução aí para o Brasil todo. Tá? A gente tenta ter solução em vários níveis. A nossa ideia é ter desde termômetros, termostatos, soluções mecânicas, né, até soluções digitais mais simples, parametrizáveis, e soluções digitais programáveis também. A gente vai falar mais sobre isso. E soluções completas também, que são os quadros de comando. Tá? A nossa ideia é fazer o que? É criar diferencial. Tá? Esse é o nosso objetivo. Aqui na palestra, a gente tem uma premissa. Né? Segundo Michael Porter, no longo prazo somente sobrevivem o líder em preço e o líder em diferenciação. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você estiver nesse meio, você vai ter que competir com os dois e vai ser sempre difícil para você, porque você não vai ter o melhor produto nem o mais barato. Então, no longo prazo, isso pode ser prejudicial. A nossa ideia é mostrar para vocês, por exemplo, o que você precisa para ser líder em preço? Eu vou precisar ter uma margem de lucro muito baixa. Alguém conhece alguém que lucra pra caramba e ainda vende mais que todo mundo com o melhor preço? Difícil, né? Então, para você ser líder em preço, você precisa ter também um alto volume. Tem que vender muito. Não dá para vender pouco e ser líder em preço. Você precisa ter uma produtividade muito alta também. Você não pode ter retrabalho. Você tem que trabalhar muito bem. Você tem que ter um produto muito simples. Porque como é que você vai vender muito um produto muito complexo? Difícil também, né? Então ele tem que ser muito simples. Você vai competir com informalidade, você vai ter vários riscos na gestão do seu negócio, porque o que acontece? Você tem um cliente muito grande, aí ele quebrou, parou de usar, aconteceu qualquer coisa e aquele monte de coisa que você vendia para ele, você vai fazer o quê? Então é difícil ser líder em preço. Você vai ter que comprar muito bem os seus insumos. Não dá para você ter o melhor preço se você compra mal. Você vai ter que cobrir custo de concorrente, sempre vai ter alguém que está disposto a fazer um pouquinho mais. Então, tudo isso por quê? Porque ser líder em preço é muito difícil. E continuar líder em preço é mais difícil ainda. Então, qual que é o objetivo nosso? Mostrar que a gente pode ser líder em diferenciação. No caso de refrigeração e ar-condicionado, quem trabalha com refrigeração aí? Quem trabalha com ar-condicionado? Quem trabalha com qualquer coisa que faz frio? Beleza. Só para a gente levar mais... Por exemplo, no circuito de refrigeração, você tem lá compressor, evaporador, condensador, válvula de expansão. Circuitão básico, né? Como é que você vai se diferenciar? Eu tenho um compressor melhor do que o de todo mundo, melhor compressor da história. Legal, mas o cara que vende compressor, ele não vai vender o compressor só para mim. Ele vai vender para outros também. Então, é difícil, você não vai conseguir se diferenciar porque o seu compressor é melhor do que o do outro. Evaporador, condensador, aletado, trocador de calor, mesma coisa. É difícil você se diferenciar, a sua máquina é melhor do que a outra máquina porque o seu trocador de calor é melhor do que o outro. Uma vez que a tecnologia está disponível, todas as empresas podem comprar. Então é difícil se diferenciar assim também. Não é impossível, mas é muito difícil. Depois a válvula de expansão, mesma coisa, tem um valor agregado muito baixo, e todo mundo pode comprar. E a automação? A automação é um bicho meio diferente aí. A ideia é que ele transporta o conhecimento para dentro do produto. Então, se eu quero fazer alguma coisa diferente, está aí uma oportunidade.
né? Então, essa diferenciação, ela traz mais segurança em relação ao concorrente. Se eu tenho um controlador que tem alguma coisa lá dentro que só eu sei o que é mais difícil de alguém copiar, né? Ah, mas ele pode comprar um outro controlador? Pode, mas a gente tem controladores parametrizáveis e programáveis. Controladores programáveis, a gente que programa, né? Então, aquela solução é só nossa. Independente se a gente que desenvolveu ou não, a gente pode pagar para alguém desenvolver também, né? Mas o interessante é que é difícil, né? Você tem uma segurança muito maior na sua solução. É difícil de copiar. E dessa forma a gente consegue mais fidelização. Então, se diferenciar começa a fazer mais sentido. Se eu tenho o melhor preço, legal, o cara vai voltar a falar comigo. Só que se eu não tiver mais o melhor preço, perdi. O interessante também na automação é que é uma solução pensada de forma completa, né? Levando em conta os processos ao redor do equipamento ou da automação, né? E a ideia é elevar o nível de impacto no negócio do seu cliente. O que isso quer dizer? Se você fornecer para ele alguma vantagem em relação ao concorrente, se você diferenciar ele do concorrente dele, a sua solução tem muito mais valor. O mais conhecido é a economia de energia. Economia de energia é legal, pô, o seu equipamento gasta menos energia que o equipamento do concorrente. Isso é legal? É legal. Agora, tem muitas outras coisas que são importantes para o seu cliente também, né? Uma máquina mais precisa pode ter menos retrabalho, uma máquina mais precisa pode dar para ele um produto que o concorrente dele não tem, uma máquina que substitui uma pessoa pode dar um outro diferencial também, né? Quanto maior for o diferencial que você criar, mais valor a tua solução vai ter para o seu cliente, né? Então essa é a ideia, criar um diferencial competitivo imprescindível, né? O que é interessante também, quando você é líder em preço, é mais fácil todo mundo ficar sabendo que você tem o melhor preço. Quando você é líder em diferenciação, você tem uma solução que é melhor do que a dos outros, né? O que você tem que fazer? Você tem que comunicar, você tem que fazer as pessoas saberem, né? Então você tem que vir em evento, dar palestra, conversar com as pessoas, né? Essa é a ideia, né? E a gente tem assim, que diferenciar o nosso produto também. Quando a gente tem alguma coisa a mais, se ela for de segurança, por exemplo, né, a gente tem que conversar e falar, pô, mas e expor aquela situação. Por exemplo, eu tenho um controlador que se ele parar de comunicar ou ele perder uma parte das funções dele, ele continua funcionando de um jeito que não é ideal, mas continua funcionando. O quanto tem de valor isso para o seu cliente, né? Se ele tiver uma câmara frigorífica que tem, sei lá, lixo dentro, não tem nenhum valor. Agora, se ele tiver uma câmara frigorífica que tem carne dentro, pô, tem um baita de um valor para ele isso, né? Então isso é importante e a gente tem que falar, né? Essa câmara frigorífica aqui tem carne dentro, o que acontece se furar esse tubinho aqui? Aí não vai mais fazer frio. Então, e aí, né? O que a gente vai fazer? Isso tudo dá para a gente resolver com automação ou através da automação também, né? Uma outra coisa importante para se diferenciar é que na automação as soluções podem ser incrementais, ou seja, depende do valor percebido do seu cliente. Eu tenho lá uma câmara frigorífica de novo com carne, legal, fazer ela fazer frio, ligar as coisas é muito fácil, né? Mas o que é interessante para alguém que tem carne dentro da câmara? Tem que fazer registro de temperatura, tem que fazer histórico de falhas, talvez tenha uma redundância, né? Tem uma série de coisas que são importantes e que para o seu cliente tem valor, né? Se você oferecer, pode fazer a diferença entre ele comprar de você e comprar do outro, independente do preço, né? Então essa é a nossa vontade, se diferenciar.
automação para a gente é a maneira mais barata e segura para você diferenciar o seu produto ou serviço. É essa ideia que a gente está tentando passar. Não muda muito o preço. Uma coisa importante, quando a gente está tentando se diferenciar, principalmente com a automação, existem diversas coisas dentro desse termo aí, automação e controle. Primeiro a parte elétrica, são os acionamentos. Depois a parte eletrônica. Uma coisa importante de saber é que quem sabe de elétrica não necessariamente sabe de eletrônica, e quem sabe de eletrônica não necessariamente sabe de elétrica. Então, os dois conhecimentos são importantes na hora de fazer automação. Depois tem lá uma programação, fazer o firmware, colocar o software dentro do controlador lá para ele fazer o que a gente quer, que é uma habilidade também diferente, da eletrônica e da elétrica. Então é importante também. O que é legal? Na programação a gente consegue fazer bastante diferenciação, e na programação a gente gasta uma coisa só, que tem muito valor, mas é uma coisa só, que é tempo. Não custa caro você fazer um software mais longo ou mais curto. Então isso é importante. Depois tem lá as IHMs, tem que fazer também um software, uma tela, ela tem que ser amigável. Quem é engenheiro, quem é técnico, normalmente consegue fazer uma coisa funcionar bem. Agora, fazer uma tela bonita que seja amigável, já não é uma habilidade muito da gente, de quem é engenheiro. Depois, fazer integração de rede de comunicação, é uma outra coisa também, que é importante. E a parte de informática também, segurança de rede. Tudo isso é muito importante. A gente teve um caso aí de uma planta, um frigorífico gigantesco, que teve um problema de segurança de rede e parou a fábrica. Então, tudo isso é importante de saber também. O interessante é que tudo isso um pode interferir no outro. Se eu tenho lá um inversor de frequência passando perto de uma placa eletrônica, ele vai ficar maluco lá. Então tudo isso é importante, conhecer sobre surtos harmônicos, todas essas coisas. Então, na hora de fazer um projeto de automação, é importante consultar alguém que tenha experiência nisso aí. Então, para que toda essa diferenciação funcione do jeito que a gente planejou. Uma outra coisa interessante é que é gasto muito mais tempo e recurso nas preocupações com segurança e manutenção do que com o controle. Fazer as coisas ligar, fazer gelar, é muito fácil. O interessante são as outras coisas. Ligar um compressor, você vai lá, ligou, vai funcionar, vai gelar. O problema é quando as coisas não funcionarem bem, quando tiver uma situação que não foi prevista. Essas coisas são importantes, quando você quer se diferenciar, ou quando o produto do seu cliente é importante para ele. Nos controladores parametrizáveis, a gente tem uma plataforma de desenvolvimento que se chama Unipro, que ela é aberta e gratuita. Isso quer dizer o quê? Para você fazer um programa para o controlador, você não vai gastar nada. Já foi um tempo lá atrás onde você tinha que pagar um monte de dinheiro pela IDE, que é o software de desenvolvimento. Hoje ele é gratuito. Então é mais fácil ainda da gente acessar isso daí. Uma outra coisa interessante é que os controladores programáveis, eles podem ter o software atualizado. Então o que acontece? Eu estou com uma obra lá em Manaus, e eu preciso mudar uma lógica. Posso mandar por e-mail com um pendrive, ele vai lá, programa, coloca no controlador, pronto, acabou. Isso é uma facilidade muito grande e que ajuda muito. Então, quanto mais tempo e recurso a gente gasta no projeto, mais economias direta ou indireta ele vai gerar. Outra coisa importante é o possível upgrade. O que acontece? Você pode fazer uma solução para o seu cliente do tamanho do bolso dele.
né? E depois você pode fazer um upgrade. A gente sabe a diferença, né, de verba de investimento e manutenção. Nem sempre no investimento o cliente está olhando para algumas coisas, né? Quem vai operar tem outras necessidades, né? E você pode fazer lá um projeto que vai se encaixar no tamanho do investimento que o seu cliente tem, né? E depois você pode vender para ele um upgrade, que pode ser só software, pode ser uma expansão de hardware e software, né? Então a gente consegue calibrar isso daí, né, para fazer acontecer, para a coisa sair. Quando você está falando de investimento, normalmente você tem um memorial lá que atende, você atendeu aquilo lá, está valendo. Quando você está falando com uma pessoa que vai operar aquilo todo dia, normalmente ele tem outras necessidades também. E você atendê-las pode fazer a diferença entre vender ou não vender aquele upgrade. Então isso é importante, né? A automação te dá essa possibilidade também. Uma outra coisa importante é payback, né? A automação tem que dar payback, ela tem que se pagar, senão você não faz. Nem que seja, você vai economizar tempo ou dinheiro ou alguma coisa, você tem que economizar. Ela tem que se pagar num período de tempo. Interface e precisão. A gente tenta ter solução de todos os níveis, né? O que isso quer dizer? A gente tem lá um termômetro e um termostato, ele funciona, né? Só que o termômetro tem um erro muito maior do que o termômetro mecânico tem um erro muito maior do que um termômetro digital, por exemplo. Um termostato mecânico, ele tem um diferencial entre liga e desliga fixo e muito maior do que um controlador digital. Então ele funciona, mas ele gasta mais energia, ele tem uma série de poréns, né? E você não consegue diferenciar nada, qualquer um pode comprar essas soluções, mas elas são robustas. Tem gente que não troca um termostato mecânico por nada, funciona também. Depois a gente tem os controladores parametrizáveis. O que são parametrizáveis? São aqueles controladores que já estão com a lógica lá dentro deles. Um controlador de câmara de congelados, ele sempre vai ser um controlador de câmara de congelados. Você consegue mudar um set point, um tempo de degelo, mas você não consegue fazer ele trabalhar para um chiller, por exemplo. Ele nasceu com aquela lógica lá e vai ter aquela lógica sempre. Ele tem uma certa flexibilidade na alteração dos parâmetros, né? Depois a gente tem os controles programáveis, que esse sim, a gente vai dizer para aquele controlador o que ele vai fazer, o que ele vai controlar. Ele vai controlar uma câmara frigorífica? Legal. Se eu colocar um outro software nele, ele pode controlar um chiller. A gente que vai escolher o que é que ele vai fazer, né? Aí a gente começa a conseguir diferenciar. Aí a gente vai conseguir colocar coisa dentro dele que só a gente tem, né? E que coisa a gente vai colocar? O que é mais importante para o nosso cliente? A manutenção é mais importante para o nosso cliente? Legal, então eu vou colocar 5 agendas ali, que a cada 3 meses ele vai avisar que precisa fazer manutenção preventiva num compressor, numa polia, em alguma coisa, né? Então, aqui a gente começa a diferenciar. Ele tem um custo mais alto, logicamente, do que os controladores parametrizáveis, mas ele tem uma precisão muito maior. A gente pode usar outros tipos de sensores, a gente pode condicionar o funcionamento a diversos fatores, né? Então isso é bastante interessante. E uma quarta solução são os controladores programáveis com um web server ou com um monitoramento, né? Eles são mais interessantes porque além de te dar toda a gama de funções, ele também te permite fazer monitoramento local, né, e em alguns casos pela internet também. Isso é uma coisa bem interessante que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Um exemplo de controlador programável é um controlador nosso, Cipro A3 Nano. É um controlador pequenininho, mas é um CLP completo, né? Ele tem uma IHM interface homem-máquina, né?
bem simples, com 4 botões, vários LEDs e 2 displays, né? E o que a gente pode fazer com ele, né? A gente pode fazer as lógicas mais complexas, mas quais são os limitantes, né? As coisas importantes são, a gente vai conseguir ler aí 2 medições, apertando teclas quantas medições a gente quiser, né? Mas ele não é tão amigável. Se acontecer um alarme, o que vai acontecer? Pode piscar um ícone ali, pode dar um código de alarme, mas não é, a relação não é direta, né? Por exemplo, deu lá AL1, alarme 1, aí eu vou ter que olhar em outro lugar o que quer dizer aquele alarme 1, né? Funciona? Funciona, legal. É uma solução boa também, mas ela já não é tão amigável quanto antes. A gente tem a possibilidade de usar outras IHMs, expansões de entradas e saídas, fazer monitoramento também, né? E é uma solução que a gente considera uma solução aí intermediária para os CLPs de baixo custo, mas é uma solução intermediária entre todas as soluções, né? Depois a gente tem uma outra solução, que é uma placa, né, que pode ser ligada a uma IHM. Na IHM, a gente pode escrever as coisas, né? Então, ao invés de aparecer AL1, alarme 1, vai aparecer lá, falha do pressostato de baixa do compressor. É muito mais fácil você saber o que está acontecendo quando está escrito literalmente ali o que está acontecendo, né? Então, passa a ser mais interessante, tem um custo mais alto, mas ela é muito mais amigável. Então, como é que a gente vai decidir entre elas, né? Depende do usuário, depende do custo, depende de uma série de coisas. No CPRO 3 Nano lá, a gente tem um recurso, por exemplo, ícones coloridos, né? Tem lá um controlador de uma câmara frigorífica. Aí o operador olha lá, não está gelando isso aqui, né? Aí vai ver, pô, tem um íconezinho laranja aceso. Aí ele vai ligar lá, ó, não está gelando aqui. Ah, tem o ícone laranja aceso? Tem. O que é o ícone laranja? Está em degelo. Ah, beleza, a hora que apagar o ícone aí, se não voltar a gelar, você me avisa. Ah, voltou, beleza. Você tem que ter algum jeito de se comunicar com o operador para saber o que está acontecendo. Numa câmara frigorífica é mais fácil. Num chiller já é mais difícil. Não está ligando o compressor. O que aconteceu? Não sei. A L2. Pressostato. Aqui não. Já aparece escrito lá. Então é uma solução mais amigável. Depois a gente tem aquela solução com web server, que é o que? A gente consegue acessar o que o controlador está dizendo. Então eu vou com o meu monitoramento lá, vou receber um e-mail e vou ver, pô, pressostato de baixa do chiller lá, do compressor 2 do chiller está desarmado. Então eu vou ligar para ele e vou falar, ó, está desarmado aí, o que aconteceu, alguma coisa e tal. É o caminho inverso. Então essa solução aqui, CPRO 3 kNode, é uma solução nossa também, com diversos protocolos de comunicação, né, para integração, mas que te dá um diferencial a mais. Custa mais caro do que as outras soluções, mas tem uma coisa importante aí e que tem valor. Então, essa é a ideia. Vamos dar um exemplo agora, de aplicação, uma câmara frigorífica que a gente fala tanto. Então, o que acontece? Para você fazer o controle, você pode controlar, você pode ter um controladorzinho desse que você compra em qualquer revenda, né? Por exemplo, o nosso controlador ali para resfriados ou congelados. O que ele vai fazer? Ele vai acionar a refrigeração por temperatura, legal. Ele vai fazer degelo por tempo ou por temperatura também, legal. Vai ligar os ventiladores. Vai funcionar? Vai gelar uma câmara frigorífica? Vai, né? Funciona. Mas e aí? Aí, para fazer isso aqui, qualquer profissional da área de refrigeração vai fazer. Qualquer um. Novo, velho, experiente, inexperiente, qualquer um vai conseguir fazer. Aí depois a gente começa a dar um passo a mais, rumo a fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, racionalizar
os recursos, ou tentar economizar energia. Como é que a gente pode fazer isso? Pô, posso fazer um degelo que nunca cai em horário de pico. Pô, vai economizar energia? Vai, né? Eu posso ter um degelo por necessidade. Ele só faz degelo quando precisa. Dá para fazer isso? Dá. Custa mais caro, mas dá. Eu tenho um set point de conservação e um set point de congelamento ou resfriamento, ou um set point noturno. Isso aí não é todo controlador que tem. Dá para a gente usar? Dá para a gente usar. Então, se o do meu concorrente não tem, o meu tem, quanto vale essa diferença? Um controlador custa R$100, R$200, sei lá. E quanto vale para o cara economizar energia todo dia até o fim da vida? Vale bastante. Depois, manutenção. Manutenção corretiva assertiva. O que isso quer dizer? Quando é um problema, eu sei onde que ele está e sei como resolver ele. Então, o que é importante? Indicação de falhas individuais. Aí tem lá pressostato de alta, baixa, térmico, sobrecarga, confirmações. Se eu tenho essa informação, a minha manutenção ela fica muito mais rápida, muito mais assertiva. Qual a diferença? Se eu tenho uma câmara frigorífica de, sei lá, de sorvete, faz diferença. De medicamento, faz muita diferença. De, sei lá, de lixo ou de qualquer coisa que tem valor baixo, não faz sentido. Então, faz bastante diferença. Outra, uma saída de alarme externo. Tem gente que tem a câmara frigorífica lá no fundo do galpão, no final de semana não tem ninguém lá. Então, se der algum problema, tem que apitar lá na portaria, que é onde tem alguém. Ou tem que mandar um e-mail para alguém. Isso faz diferença? Para algumas aplicações, faz toda a diferença. Depois, procura da causa. Histórico de falha. Tem um controlador que ele vai ter lá todas as falhas que aconteceram com data e hora. Então a gente vai saber, foi lá, a falha se deu domingo, sempre domingo, né? Sempre à noite. Domingo à noite. E quem que estava lá, o que aconteceu, o que mudou, o que aconteceu de diferente. Isso é importante da gente saber para não acontecer de novo. A outra coisa que o Ornato estava falando, manutenção preventiva. Se é importante para o seu cliente que aquela câmara frigorífica nunca pare, é importante a gente fazer manutenção preventiva. Legal. Se eu tenho um carro que não tem odômetro, quando que eu vou saber que eu preciso trocar o óleo? Quando quebrar. Na câmara frigorífica tem lá um compressor que tem lá óleo também, dependendo do tamanho do compressor. Tem lá um ventilador, tem uma série de coisas lá que, se a gente não fizer nada, um dia elas vão quebrar. Tudo que é mecânico um dia vai quebrar. Então a gente tem que medir. A gente tem que colocar lá um contador de horas ou uma agenda para falar para mim, daqui 6 meses apita aqui que eu tenho que limpar o condensador. Daqui 25 mil horas avisa que eu tenho que trocar o óleo do meu compressor semihermético. Quanto vale isso? Tem valor também. Isso é importante. E tudo isso dá para a gente colocar dentro de um controlador programável. Tem segurança também. Eu posso medir o superaquecimento lá e posso dar um alarme. Tem lá um supermercado, por exemplo, tem um evaporador bloqueado, 2 lá, então está retornando, passando líquido direto ali. Se esse líquido chegar no meu compressor, vai quebrar. Então, se eu conseguir fazer um alarme de baixo superaquecimento, eu consigo preservar isso, tentar evitar que isso aconteça. E registros. Toda câmara de alimento ou de medicamento, tem alguém que vai passar lá e vai anotar lá o valor lá da temperatura, às vezes da temperatura e umidade, vai registrar isso.
né? Ou vai pagar uma empresa que faça isso, né? Então o que é importante? O controlador pode fazer isso para você. Ele vai lá ficar registrando. Depois você tira essa informação, você faz um gráfico, qualquer coisa do gênero, né? Então a automação pode te resolver isso e custar mais barato contratar uma empresa, né? Então esse é um exemplo de refrigeração. Depois a gente tem um exemplo também de ar-condicionado, um chiller, né? De novo, controle. Para o chiller fazer frio, é facinho. O que precisa fazer? Ligar os compressores por temperatura. Ligou os compressores, beleza. Vai fazer frio, vai funcionar, vai gelar, né? Não tem problema. Pô, se faz um rodízio de compressores, já ajuda bem também, né? Porque senão os compressores ficam ligando sempre na mesma hora. Aí o que funcionou mais vai quebrar primeiro e o outro vai ficar lá sem trabalhar, né? Então, fazer essas duas coisas com um controlador parametrizável ou com um pressostato, você consegue fazer, né? Então, custa baratinho. Só que para fazer isso todo mundo faz, qualquer pessoa faz. Então qual que é a ideia? A mesma coisa, né? Vou tentar racionalizar os recursos, tentar economizar energia, criar um diferencial. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma agenda de liga e desliga automática, eu posso fazer um set point que limita a carga à noite ou no horário de pico, né? Ou que faz termoacumulação. Eu posso fazer uma condensação flutuante, que dependendo da temperatura que está lá fora, né, eu vou regular a minha condensação para ficar sempre na condição de projeto, né? Então vai ser muito mais eficiente meu sistema. Eu posso usar inversor de frequência, compressor digital, CR2 agora, que é uma válvula pulsante, ventiladores proporcionais. Eu consigo usar tudo isso, né? Vai ser muito mais eficiente o meu controle. Eu consigo medir eficiência, os registros também, né, para analisar o funcionamento e testar coisas diferentes, né? Percebe que isso já tem uma diferença muito grande do que é só ligar os compressores e só fazer rodízio, né? Então, o nosso serviço ou o nosso produto já vai ser muito diferente do que a gente tem por aí. Depois a manutenção, mesma coisa, né? Indicação das falhas individuais, saída de alarme externo, histórico de alarme, legal, dá para fazer também, né? Manutenção preventiva, mesma coisa. E segurança. Segurança é uma coisa interessante dos controladores programáveis, né? A gente pode programar ele para ele funcionar de uma maneira não ideal em algum tipo de ocorrência. Por exemplo, se eu tenho um problema no sensor de temperatura, eu não sei mais qual a temperatura está sendo lida lá, e aí eu posso parar o chiller, parar a máquina. Mas se eu tenho um processo crítico na frente, não convém que eu pare a máquina, né? Então eu coloco lá um tempo ligado, tempo desligado, sei lá, 30% ligado, 70% desligado, né? É uma solução temporária, provisória, né? Só que se ela ficar muito boa, é capaz dela ficar lá para sempre. Estou enganado? Né? Então, o que acontece? É importante você ter essas soluções, né? Mas é importante também você se certificar que o operador, o manutentor, seja lá quem toma cuidado toma conta dessa instalação desse equipamento, ele vai saber que tem um problema, né? E vai ter que ir lá corrigir. Então o que a gente usa? É uma coisa muito simples, chama reset manual. O que é reset manual? Reset manual é aquele negócio ficar apitando e acendendo, apagando até alguém ir lá apertar o botão, né? Então, parece uma bobeira, mas, cara, essa é uma das coisas mais importantes de manutenção, né? A gente tem casos
de sistemas de redundância. Redundância é quando você tem dois sistemas que trabalham para a mesma aplicação. Por exemplo, eu tenho uma câmara frigorífica que eu tenho 2 unidades condensadoras, 2 evaporadores. Aí a gente faz a redundância. Tem um controlador que vai ligar uma, depois de um tempo desliga uma e liga a outra. Se der qualquer problema com uma, ele liga a reserva, né? Reserva e operante. Mas o que acontece em muitos casos? Em empresas grandes, hein? Você tem um problema, a máquina reserva entra e fica para sempre. Ela resolveu o problema, né? A temperatura baixou de novo e fica para sempre. Né? Aí o que acontece? Quando quebra a segunda máquina, morreu. Né? A máquina que estava lá para essa reserva já quebrou já bastante tempo atrás. Né? Então, como é que é o único jeito que a gente tem de resolver isso? É isso aí, dê um alarme que vai ficar lá apitando até alguém chegar lá e apertar o botão, ou seja, né, aquela criança já tem pai. Então a gente tem a certeza que foi comunicado o problema. Né? Então isso é bem interessante. Outras seguranças que a gente pode utilizar também é anticongelamento, né, uma sonda de temperatura que vai medir a temperatura na saída do evaporador. Quando essa temperatura ficar muito baixa, né, a gente vai desligar os compressores. Né? Então, isso a gente consegue fazer com automação. E anticiclo dos compressores. Né? O compressor, qualquer um deles, o fabricante diz lá, ó, esse compressor aqui não pode dar mais do que 5 partidas por hora, 7 partidas por hora, dependendo do modelo, 10 partidas por hora. Né? E como é que a gente faz para não deixar o compressor partir mais do que tantas vezes por hora? Né? É pela automação que a gente vai fazer. Porque o que acontece? Se o teu compressor quebra, né, dentro do período de garantia, como é que você vai garantir que ele não partiu demais? Usando um controlador. Falar, o meu compressor nunca parte mais do que tantas vezes por hora. Eu tenho um parâmetro nele lá, que ele começa a contar o tempo, a partir da hora que ele partiu até a hora que ele vai partir de novo, ele só deixa depois de 10 minutos. Então, seu fabricante, a garantia, por favor. Então, são coisas que a automação pode resolver. E vamos falar, por último, rapidinho sobre monitoramento. Para quem é prestador de serviço, principalmente, monitoramento é uma coisa bastante interessante. Para quem é fabricante de máquina também, principalmente durante o período de garantia. Então a gente costuma dividir os tipos de alarmes ou status, né, em 4 tipos. O primeiro tipo é, minha máquina está funcionando bem e ela está eficaz. Ou seja, ela está espetáculo, né, funcionando muito bem. Legal, o que eu preciso fazer? Se eu for para aquele lado lá onde está o meu cliente que tem uma máquina com o status verde assim, legal, vamos tomar café, conversar e vamos fazer uma série de coisas. Mas não preciso me preocupar com aquela máquina por enquanto. Depois, eu tenho um outro status aí, outro tipo de alarme, né? Que ela está funcionando de forma eficiente, mas não está funcionando do jeito mais eficaz. Eu tenho uma câmara frigorífica que o cara colocou caixa até no teto. Está funcionando bem? Está funcionando bem. Mas eu olhei no meu gráfico lá, essa válvula solenoide não desliga nunca. Está na temperatura? Está na temperatura. Então o que eu, prestador de serviço, se eu estiver indo para aquele lado lá, eu posso passar lá. Eu posso pegar o telefone e falar, dá uma olhada na sua câmera, lá tem alguma coisa que não está legal. Mas eu preciso ir lá necessariamente? Não necessariamente. Pode ser um problema operacional. Está carregando, ficou a manhã inteira carregando a câmera, a porta ficou aberta lá. Então, mas eu estou vendo. Se eu tenho um outro cliente que vai passar por ali, eu passo lá. Depois tem um outro status, que requer alguma atenção, possível manutenção preventiva. Lembra lá dos nossos orímetros, né?
Tem um compressor que está com 25 mil horas ali naquela instalação do supermercado e tal. Então, a hora que eu for fazer o meu itinerário, a minha rota, eu vou falar, vou passar ali. Não precisa ser hoje, mas amanhã eu vou passar lá. Então, legal, tem uma informação importante para fazer a minha rota. Eu não vou ficar esperando acontecer alguma coisa. Eu vou lá, vou trocar o óleo daquele compressor, vou trocar uma polia de um ventilador, vou trocar seja lá o que for. E o sistema requer atenção imediata e possível manutenção corretiva. Então esse aqui é aquele que apitou, você sai correndo e vai lá. Então, com esses 4 status, a gente consegue economizar muito dinheiro. Por quê? Se a gente tem um monitoramento e tem um controlador programável com todas aquelas funções, quando acontecer um problema, quando a gente estiver lá na manutenção preventiva, eu sei que eu tenho que ir lá e levar uma lata de óleo, levar um tanto de óleo para um compressor, ou para aquele rack inteiro, ou para aquele chiller, ou para aquele seja lá o que for. Porque como que normalmente funciona a coisa? Quando o cliente tem um problema, ele liga, aí a gente vai até lá, ver qual é o problema, volta, pega o que você precisa para resolver o problema e volta lá. É meio que normal de acontecer. Quando você tem um sistema de monitoramento com as variáveis importantes monitoradas, você já sabe, é o pressostato do compressor 2 que eu tenho que olhar. Então o que eu vou fazer? Leva o pressostato comigo lá. O pressostato está com defeito, legal, troquei, tudo certo, para casa, resolvi o problema. Uma outra coisa interessante, que o monitoramento, ele te propicia uma coisa que pode ser muito valiosa, que é o quê? Que é você atuar sem seu cliente saber. Você sabe que ele tem um problema que ele não sabe que ele tem ainda. Você quer um maior diferencial do que esse? É difícil. Você vai lá, resolve o problema do cara, ele nem sabe o que aconteceu. Isso tem muito valor. Em alguns casos, por exemplo, na refrigeração dentro de um supermercado, a refrigeração não é o core business do cara, nem nada do gênero. Ele só não quer que não enche o saco. E você está cumprindo esse papel, você está cuidando da refrigeração dele sem encher o saco dele. Nós estamos terminando, e as economias com monitoramento são essas que eu estou falando. Alterar funcionamento, evitar deslocamentos desnecessários, a intervenção rápida e precisa, minimizar o tempo de parada não programada, atuar para aumentar a eficácia. Eu estou olhando lá, se eu mudar esse set point 1 grau para cima, será que melhora ou piora? Vamos testar. Eu consigo fazer tudo isso sem estar lá. Atuar sem o chamado do cliente. Essa é a coisa mais importante. Meu tempo acabou. Eu agradeço aí a paciência de vocês. Se vocês precisarem de mais informações, tem aqui no site, eu estou ali no stand também. E obrigado pela presença.